Bom, vou instalar o Oracle XE no Windows Server 2012 de 64 bits. Eu fiz o download do zip, descompacto o zip, vou até Setup exe, clico da direita e rodo como administrador. Espero extrair o MSI e então vai dar início à instalação do Oracle XE no meu Windows Server 2012. Bom, ele dá a tela inicial, Next, eu aceito os termos de licença, vejo o que vai ser instalado, o diretório que vai ser instalado na minha máquina, eu poderia mudar, e aqui eu escolho a senha do usuário System. Aqui ele me dá uma breve, um resumo, lembrando sempre do Oracle Home, é muito importante. E peço para fazer a instalação. Vou minimizar a tela do fundo aqui, vou limpar minha lixeira e fico aguardando aqui a instalação. Lembrando que a versão Express Edition ela é uma versão de uso gratuito, porém é uma versão limitada. Ela limita os recursos que vão ser alocados na máquina na qual ela está instalada. Apesar dela ter todas as funcionalidades básicas do Oracle, ela tem limitações de memória e limitações de algumas funções específicas, então tem que entender o uso da qual você vai ter, né? A gente pode ver aí na esquerda que já foi criado um ícone de gerenciamento da instância do Oracle XE. Agora é esperar, jejum e oração. Eu estou deixando esse vídeo em tempo real para que se tenha uma noção exata do que acontece. Eu não vou acelerar, eu não vou fazer cortes. Vai ser um vídeo direto da instalação para que se tenha noção do tempo de instalação. Essa instalação demora cerca de 5 a 6 minutos. Eu estou utilizando um servidor de teste, é um i5, se não me engano, com 8 GB de memória, e o Windows de 64 bits. Ainda está acontecendo a configuração da base de dados.
da instalação, os serviços estão sendo criados, provavelmente. Vocês vão ver que são criados alguns serviços no Windows para controle do Oracle, como a base de dados em si, como o serviço de listener. Então eu vou mostrar para vocês esses serviços. Bom, instalou, então ele dá a tela de finalização, a gente dá o finish, e agora nós vamos verificar a instância que foi instalada. No ícone nós damos 2 cliques, ele abre o browser com uma página Apex. Apex é uma linguagem de programação aí da Oracle. Então a gente pode vir aqui, né? Nós temos a Storage, Session, Parameters e Application Express. Aqui em Storage, aí então ele já pede usuário. Então só para você ter uma ideia do usuário, né? Eu vou tentar aqui com o usuário DBA. DBA e a senha, aquela senha que nós escolhemos lá na frente. Então o login é uma credencial inválida. Então aí com o System, aquela senha que a gente escolheu na instalação, beleza, a gente está dentro. Aqui então ele mostra as table spaces que foram usados, o espaço livre, o espaço em disco usado, as sessões que estão na minha instância Oracle, os parâmetros. Isso são importantes em algumas instâncias, em alguns sistemas. Você precisa conhecer os parâmetros de instalação, até para dar manutenção, para saber o nome da base de dados, por exemplo, que aí no caso é o dbname XE e assim por diante. E aqui, por exemplo, nós podemos criar usuários de database. Então, um exemplo, eu vou criar aqui um database, o database username, é o nome de usuário do banco de dados. Vou criar aqui base 01. Aqui o Application Express Username seria o nome de login. Vou também repetir aqui base 01. E 2 vezes a senha, né? Password e confirm password. Aqui na direita a gente tem eu posso criar o workspace, né? Mas aqui na direita temos as explicações: nome da base de dados, o login name para o workspace e o password é a senha da Application Express User, né? Então vou criar aqui o workspace só para você ter uma ideia. Ali na esquerda em cima está rodando. Pronto, criou. Ele pede para eu salvar. Então nesse ambiente eu tenho uma possibilidade de fazer algumas verificações importantes da base de dados, né? Como o tamanho em disco, o tamanho das table spaces, quem está na minha sessão e assim por diante. Certo, vamos fazer o logout agora. Vamos dar uma olhada na seção. Então eu posso clicar no da direita, escolher gerenciar, né, ou manage no meu banco de dados. Ele vai abrir o Service Manager. A gente vai no Tools, procura Services. E aí então o que eu estou vendo aqui? Eu estou procurando os serviços para mostrar os serviços que o Oracle cria, né? Então, vamos lá, Oracle, aqui alguns serviços, né? Então eu tenho o Scheduler, eu tenho o Recovery, o Service XE. Aí o Service XE é a base de dados, você vê que ela está rodando. E o Listener é a ferramenta de acesso a essa instância de XE. Ok? Aqui
Aqui eu vou gerar uma conexão para fazer um teste, né, com a conexão. Então eu gero um arquivo com qualquer nome, .udl, certo? E aí, com a base Oracle instalada, o provider já foi instalado de Oracle. Então eu mudo aqui para provider Oracle. O data source o servidor é aqui a minha base de dados mesmo, então eu vou colocar no meu servidor, né? Então eu vou colocar localhost, mas eu poderia colocar o IP. O username eu vou usar o system e aquela senha que a gente escolheu, né? Permitindo o salvamento e testo. Ok, significa que a minha base está acessível e instalada. Eu posso salvar esse arquivo, vou deixar aqui esse arquivo, o DL, esse arquivo que prova a minha base de dados Oracle.